A opinião faz parte do jornalismo. Agora, ela não pode ser contra os fatos. Opinião e fato não estão separados. Opinião é a visão que aquele determinado jornalista ou aquela determinada empresa tem sobre aquele fato. Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso episódio de podcast e hoje eu tô falando com o Paula Galé. Ele que já passou por produtoras, revistas, jornais e televisão. Mas olha, o veículo que ele mais gosta é o rádio. Interessante isso, né? É com ele que eu vou bater esse papo hoje, mas antes da gente começar, não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. A Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio, por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui, e também os cursos que eu estou comercializando lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Olha, tem 2 cursos fantásticos do Heródoto Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo e o Comunicar para Chegar Lá. E também, se você precisa aí dar aquele up no seu canal do YouTube, como que funciona, né, o YouTube? Tem o meu curso, YouTube Power Up. E agora, um curso recente que a gente lançou, tá fresquinho, que é o Propaganda para Empreendedores com o publicitário Zeca Martins. Então, tô deixando aqui na descrição, tanto do vídeo como do podcast, todas as informações que vão te direcionar para os sites onde você vai poder conhecer melhor todos esses produtos. Agora sim, galera, tudo bom? Tudo bem. Pô, agradeço você ter aceitado o meu convite aí para vir bater esse bate-papo aí, hein? Ô, galera, você tem muita experiência aí com... no jornalismo, nas produtoras, revistas, jornais, ou seja, desde sempre trabalhando aí nessa área, né? Exatamente. Olha, dentro dessa experiência toda aí, tem alguma história que mais te marcou? Marcou sua vida e você falou, nossa, isso aqui é muito bacana de compartilhar. E pode ser uma história engraçada, um caos, ou uma cobertura de alguma maneira que te marcou? Olha, não tem assim uma coisa que tenha me marcado. Porque essa atividade de jornalismo, ela te coloca em novidade todo dia, né? Quando você está exercendo a profissão, você está todo dia atrás de alguma coisa. Todo mundo tem uma visão muito glamourosa da profissão, mas tem o dia a dia do jornalista, que não é o cara que tem a coluna e assina, que é um dia a dia difícil, não é fácil. E nisso aí eu colocaria os plantões, por exemplo, de fim de ano. Quantos natais, quantos ano novo eu passei em redação, ali dividindo com a turma e tal. Que não é nada bom, né? Você está longe da família, longe dos amigos, longe de tudo. E tendo lá que cumprir a... E são os bastidores que ninguém vê, né? Todo mundo acha que está sempre... tal, no top dos acontecimentos. Tem o dia a dia de redação que é difícil. Não é fácil, não. Ô, galera, dentro de tudo que você já trabalhou, né? Qual que é o maior desafio do jornalista hoje que você enxerga aí? Olha, o maior desafio hoje a gente está tendo uma batalha contra as notícias falsas, né? O que a gente chama de fake news. Fake news. São notícias que são contra o bom andamento do dia a dia da sociedade, vamos falar assim. Então o jornalista tem esse papel de procurar voltar ao trilho da verdade, aquelas invenções, aquelas posições negacionistas, às vezes, indo contra a ciência, indo contra, enfim, contra tudo. E o jornalista tem que tomar cuidado também para não cair sem querer passar uma notícia que é falsa, né? Exatamente, tem que tomar esse cuidado, por isso que tem que checar, tem que ouvir as partes e tem que estar do lado da verdade, enfim. Tem que estar do lado das instituições do fato. Do fato. Exato. Você trabalhou muito como editor de jornalismo. De jornalismo. O que televisão. Faz... De televisão, exato. O que faz um editor de jornalismo? Tem uma diferença entre editor de imprensa escrita, vamos falar assim, embora toda imprensa é escrita, né? E telejornalismo, por exemplo, o radiojornalismo. No telejornalismo, o editor, o repórter quando sai para a rua, ele grava
faz as entrevistas, o cinegrafista registra aquelas imagens que tem a ver com o fato, tal. Tudo isso chega na redação. O papel do editor é pegar isso, decupar, ou seja, botar o que tem na fita e o seu selecionar ordenamento. Aquilo que... A partir de tendo tudo isso, o repórter sempre te dá Aí, hoje os repórteres têm mais escrito, mas antigamente era o editor que escrevia. O repórter só entregava o material e depois gravava o off. O off que é o texto que é lido em cima de imagens. Mas hoje o repórter já coloca cabe ao editor olhar se está tudo bem. Não, porque às vezes o repórter na rua, ele não se ateve a um determinado detalhe, que você na ilha, com aquela atenção... Consegue pegar, né? Consegue pegar e falar, ó, esse negócio é importante, ele falou não sei o que lá, ou enfim, aquela imagem mostra que não sei o que. Então, cabe ao editor a finalização desse trabalho. Aquele produto que você vê no ar, que pode ser na televisão ou pode ser também no YouTube. Hoje tem muitos canais no YouTube, principalmente, com imagem. Aquele resultado final é o editor que montou. Ou seja, o que foi pro ar que está passando para as pessoas. Exatamente. Né? Não é o operador técnico, que tem também, e é um trabalho difícil. O editor de imagens, que a gente chama, é o cara que pega aquele off, aí ele junta as coisas e coloca na sequência certa que foi direcionado. Mas é um trabalho minucioso. Sim, esse. Com certeza. E tem bons editores que às vezes eles valorizam até esse material que você decupou e que escreveu o texto depois e tal, eles conseguem dar uma valorizada muito grande no material. Legal. Ô galera, você também foi diretor de programação na TV Cultura, né? Foi uma experiência lá na época que o Paulo Marcum era o presidente da Fundação Padre Anchieta. E já é uma dinâmica de trabalho bem diferente, não é? Ali abrangia todas as áreas. A gente fazia uma reunião semanal para ver o que cada um tinha de trabalho pela semana e definíamos. Então infantil vai apostar nisso, dramaturgia naquilo, jornalismo. O jornalismo é meio diferenciado porque ele depende da realidade, mas também algumas coisas especiais a gente comentava. Enfim, fazíamos o que achava que devia ser a programação da TV Cultura. E você também foi como diretor de jornalismo. Sim, teve um período que eu respondi pelo jornalismo lá na... E o diretor de jornalismo, ele abrange o quê? Aí ele vai ver toda a parte de jornalismo, de toda a grade de programação? Toda. Desde por exemplo, no caso da Cultura, tem o Repórter Eco, que é uma redação meio separada. Quer dizer, no meu tempo era separado, acho que hoje eles já estão no mesmo lugar. E tinha o Metrópolis, por exemplo, tinha o Jornal da Cultura, tinha boletins, enfim, tinha coberturas especiais. Então, o diretor é que determina como é que vamos caminhar aqui, que dá orientação também. Não, esse tipo de assunto, qual vai ser a abordagem? Vamos pegar por aqui ou por ali? Então, essa definição cabia à direção. E eu vejo que... Junto com a redação, né? Quando eu passei a ser diretor, antes eu era chefe de redação, aí passei a responder pelo jornalismo, e a minha sala era no meio da redação, era isolada, mas a porta dava para a redação, onde se apresentava também o jornal. E eu fiz questão de continuar com aquela sala, porque ali eu tinha contato direto com os editores, enfim, com a chefia de reportagem. Então eu sempre tive muito ligado, e sempre... As decisões sempre tiveram um sentido coletivo. Eu nunca fui, não, vamos fazer assim, ponto. Não, tem que discutir. O jornalismo, você tem que ter essa abertura. Eu vejo que vai crescendo também o nível de responsabilidade, né? Sim. Porque assim, o fato de você ser editor de texto. Tanto do texto como até da parte do vídeo, já é uma responsabilidade grande, porque você está se responsabilizando por um material que está indo a público. Exato. Então, se tem um erro ali, a responsabilidade é sua. Quando você já é diretor de jornalismo, você praticamente é responsável por todas as informações que estão indo a público, né? A responsabilidade é do diretor.
Se sai alguma coisa errada, vamos falar assim, a responsabilidade é do diretor. Ô, galera, agora você viu uma evolução muito grande aí dentro das mídias de maneira geral, né? Porque assim, se a gente falar de 40 anos atrás, tecnologicamente falando, a gente trabalhava de um jeito. Nos dias de hoje, a gente trabalha de um jeito totalmente diferente. Principalmente aí por conta da internet. Então, a dinâmica mudou muito e hoje as plataformas também têm que aderir aí outras plataformas dentro da internet. Você acha que a mídia perdeu força por causa da internet? Porque, por exemplo, hoje, jornal você tem uma veiculação muito baixa. O jornal papel impresso, você tem uma tiragem baixa do que se tinha antes. Revistas, dezenas e dezenas de revistas fecharam, porque também o pessoal começou a ir para a internet, né? E você tem alguns outros veículos ainda se remodulando, se reinventando para se encaixar na internet, né? Como é que você vê isso aí? É o seguinte, uma coisa não atrapalhou a outra, eu acho que se somam. O jornal impresso, por exemplo, não, caiu, mas ainda é o maior referencial, inclusive para televisão e para YouTube, eles pegam informações no jornal. A televisão, se você tem o hábito de ler o jornal, você vai ver que no Jornal Nacional, por exemplo, tem uma matéria lá que já estava no Estadão, ou no Globo, enfim. O jornal, ele tem uma profundidade maior. Até hoje isso se mantém. Eu acho que os jornais ainda não se adaptaram direito nessa... Eles ficam redundantes com o dia a dia de rádio e televisão e internet também, que hoje é uma fonte de peso no menu de informação, mas eles ainda têm muita importância, assim como a revista. Eu não sei se você tem o hábito de telejornais. Eu tenho, eu gosto. Aliás, eu ouço e acompanho e vejo telejornais desde a época da Tupi, que tinha o Ultra Notícias. Eu assistia todo dia. Então, eu lembro que os jornais, eles sempre pautaram, e até hoje, a repercussão que o jornal dá, ou a revista, você vê no Jornal Nacional, volta e meia, a Folha de São Paulo, não sei o quê, o Estado de São Paulo, o Globo divulgou que não sei o quê. Eles vão atrás. Porque o jornal, pela característica da atividade, ele é o que te dá mais liberdade para trabalhar. Mais do que televisão, mais do que rádio, mais do que internet. Por quê? Porque não precisa de nada, precisa só de você. Você vai, pega o táxi, ou pega o ônibus, vai até lá na esquina onde está acontecendo o negócio, olha, depois escreve e conta o que aconteceu. Não depende do fotógrafo, não depende, tudo isso pode aumentar a visibilidade. Mas a importância da relação com o fato é no jornal impresso. Eu teve um período que eu dei aula na PUC, de telejornalismo, na PUC de São Paulo. E eu lembro que eu falava isso. Quem quer começar a fazer jornalismo tem que começar pelo jornal escrito. Porque a relação com o fato não tem intermediário. É ele com o fato, não tem nada no meio. Ele não precisa ficar preocupado com nada, a não ser ele com o fato ali. Ele é que vai ver o que é mais importante, ele que vai definir. Não, isso aqui é que é importante. Tipo, aqui a gente está preocupado com áudio, com a câmera, enquadramento, luz. E se o cinegrafista está pegando a imagem que você está olhando, isso aí interfere. E às vezes limita. E eu ainda acho que hoje, mesmo com todos esses meios aí de comunicação, o peso... A criação de conteúdo tem muito a ver ainda com jornal, revista, rádio, televisão. A internet ela vai muito atrás disso. Ela produz um conteúdo, mas em termos de volume... Ou que é uma variante daquilo, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma matéria escrita muito mais elaborada, desenvolvida, aí quando você vai para a internet, por exemplo, ou na televisão, no rádio, eles vão pegar um trechinho daquilo lá, para fazer um resumo para passar para o pessoal. Exatamente. Aliás, se você pegar o Jornal Nacional hoje, no meu tempo isso aí não era usual.
Mas hoje o Jornal Nacional, você pega o que vem de texto destacado ali. A manchete. Não só a manchete, como as letras miúdas também estão puxando. Hoje tem recurso técnico. Ah, sim, eles puxam na tela para o pessoal ver. Para ver que aquele determinado negócio saiu lá e tal. Saiu ali e tal. Então, você vê, a televisão está copiando o jornal. Eu não tiro a importância do jornal. E sem dizer que o jornal ainda é o principal veículo de opinião, né? Mais do que televisão, mais do que rádio. Até por causa das colunas, será? Não. Por causa das colunas também, mas tem a parte editorial do próprio jornal. Que tem a sua opinião. Se você concorde ou não. Sim, claro. Mas eles têm uma carga de opinião. Todos eles têm editoria de opinião. O Estadão tem, o Globo tem, o Valor tem. Essa opinião, no caso, ela é evidente? Ela fica clara para o público? Ela fica clara. Pelo menos os principais jornais, sim. Tem alguns que escamoteiam, fico meio... Você não sabe direito se é a favor, é contra. Ou às vezes é a favor hoje, daqui 1 mês, 2 meses é contra. Nesse sentido, eu independentemente de concordar ou não, sim, o Estadão é muito coerente. A Folha eu acho menos coerente. Embora tenha lá opiniões, é mais libertário, vamos falar assim. Mas é capaz de você ver uma opinião hoje e daqui uns 2, 3 meses ser o contrário. De outro. Ô, galera, como é que foi a chegada da internet no meio jornalístico? Ajudou muito? Prejudicou por um lado? Não, ajudou muito. Eu vou falar, por exemplo, uma coisa que acontecia, e eu peguei esse período. Antes de televisão, eu fui repórter em jornal, no esportes. E eu lembro que você tinha uma pauta, na pauta dizia assim, supor, a Fórmula 1 vai apresentar o novo piloto, Nelson Piquet. Aí, hoje você entra lá, bota Nelson Piquet e lê tudo do Nelson Piquet. Naquela época não existia isso. A gente lá na Folha, estava na Folha na época, tinha que subir no 4º andar, onde tinha o centro, o arquivo. Aí pedia a pasta do Nelson Piquet. Aí pegava, tirava as coisas que me interessavam, pedia um xerox. Aquilo é que era... Aí eu ficava sabendo que tudo que envolvia aquele negócio. Hoje, você não sai da sua mesa. Mas por um lado, essa questão do sair na mesa também pode ser ruim, né? Porque, imagina comigo aqui. Vamos supor que eu tenho que falar sobre alguma celebridade. Vamos dizer. Se eu jogar no Google o nome da celebridade, vai aparecer muita informação. Quando ela nasceu, aonde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela mora, muita informação vai aparecer. Mas às vezes não é esse tipo de informação que vai te gerar manchete. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai num evento onde está a tal celebridade lá. E eu vou tentar falar, como jornalista talvez, eu vou tentar falar com aquela celebridade. Mas às vezes, tá todo mundo em cima ali da celebridade naquela hora, mas eu encontro um amigo da celebridade ali. Opa, peraí, deixa eu... tudo bem? Legal, não, eu sou jornalista e tal, não sei o que, o podcast Fernando Vítulo e tal, a gente tá fazendo uma matéria, você é amigo, né? O que você faz? Eu tenho um trabalho junto com ele, não sei o que. Que legal, como é que é esse trabalho? E às vezes você conversando com um amigo, com uma outra fonte, você descobre alguma outra informação que não tá na internet, né? Sim, a presença ela é fundamental, mas aí é que vem tem que ter discernimento e tem que ter conhecimento. Não pode ser um franco atirador para fazer as coisas. E tem uma coisa, excesso de informação é desinformante. Se você tem uma baciada de coisas e não tem discernimento, tudo aquilo se perde. Agora, a formação do profissional para capturar informação, para fazer entrevista, para saber o que é importante ali naquela determinada circunstância, aí é que vem o valor do jornalista. Ele tem que ter uma formação, ele tem que saber que aquilo lá não é importante e que aquele outro é que é importante. O que na internet fica tudo no mesmo plano. Deixa só para concluir isso. Eu lembrei quem é que foi que falou isso. Eu acho que foi o Gay Talese, quando ele veio no Roda Viva, já há muitos anos, na cultura. Ele falou que sobre o jornal impresso. Falou, não, mas tem uma coisa que o jornal impresso tem, que é a hierarquização da informação.
Você tem a importância das informações. Coisa que na internet fica num plano só, tudo a mesma importância. E o jornal impresso ele te destaca, a manchete principal. Aí tem uma carga de opinião, tem uma carga de informação. Daí a importância do profissional que faz isso aí. Porque, assim, na internet a gente acaba tendo que ler muito para se aprofundar, não é? Bom, eu acho que tem que ler muito em qualquer situação, não só na internet. Mas é que aí no jornal já vem um pouco mais mastigado, talvez. Principalmente por causa dessa hierarquia que você comentou. Assim, você tem um funil, uma coisa afunilada. Tem. Eu acho que facilita um pouco. Facilita o entendimento de algumas coisas. Por isso que acaba auxiliando no trabalho dos próprios radialistas. Exatamente. E dos âncoras dos jornais de televisão. Exato, e por isso que a rádio e televisão usa muito o jornal por causa disso. O que você vê daqui para frente, galera, na questão da comunicação, do jornalismo, os seus desafios, o que precisa mudar, o que tem que mudar, o que vai mudar de alguma maneira ou de outra? Não dá para prever Claro. com muita certeza as coisas. Mais uma, para falar do jornal impresso. O jornal impresso ele ainda está muito redundante com o que aconteceu no dia. O jornal é do dia seguinte, né? E você já ouviu no rádio, na televisão, muita coisa ali, e eles se detêm muito a essas informações que já foram muito batidas durante o dia. Um exemplo é a Covid-19. A Covid-19, você assistindo a televisão, já está bom. Agora, você pega o jornal no dia seguinte, é a mesma coisa. Tinha que ter uma outra abordagem. Isso aí, falta um pouco a evolução para isso aí. E, ao mesmo tempo, eu não sei, a internet, ela ajuda a aglutinar a informação. Mas você tem que ter referências para acessar a internet. Ou seja, você tem que ter uma posição, uma autocrítica. Não dá para cair de braçada no que está lá. Até eu estava vendo que tem esse negócio da disputa, você bota determinada palavra, o que aparece primeiro, tem uma briga, né? Aliás, está tendo uma briga da Magazine Luiza com a Casas Bahia nisso. Ah, eu não vi isso. Tá tendo porque bota determinada coisa, entra um e não entra o outro. Foi para a justiça isso. Quer dizer, tem muito esperto também atrás dessas coisas. Eu lembro que voltando para o Gaitalize, isso aí, você imagina, era na época da lista telefônica. Então tinha uma disputa quem aparecia primeiro na letra A. Então tinha uma empresa X que tinha AA, aí ela vinha primeiro. Aí o outro pôs AAA. Aí, no ano seguinte o outro AAA. Para ganhar a primeira posição. E hoje a gente está vendo isso, mas na internet, eletronicamente. Enfim, eu acho que a comunicação ela está muito ligada ao profissional que a faz. Ou seja, ela exige que o cara tenha um senso ético, de respeito ao cidadão, de consciência da importância. Por isso, eu acho fundamental a pessoa que exerce essa função. Ô, galera, algum tempo atrás, não lembro quando foi, porque assim, hoje a gente tem os canais de streaming, né? Netflix, HBO e tudo mais, né? E eu sempre, às vezes, quando vem alguém de comunicação aqui, eu sempre dou esse exemplo. Desde que eu casei em 2011, eu não sei o que é ter TV aberta em casa. A gente tem YouTube e tem Netflix. E o Boni, ele comentou assim que o futuro da televisão seria o jornalismo. Porque os programas, né? Vou pegar o Danilo Gentili que a gente assiste. Eu entro no YouTube e eu assisto a hora que eu quiser, quando eu quiser. Né? Hoje mudou muito aquela coisa assim, não, eu tenho que ligar a TV agora nesse horário para assistir a minha programação. Isso não tem o menor cabimento. Agora, né? Não. Mesmo se tiver um programa agora que tá passando, eu não posso porque eu tô gravando aqui com você. Né? Então como é que faria isso? E o Boni, ele comentou que o futuro da televisão acabaria sendo o jornalismo, porque o jornal tem essa característica um pouco mais
de imediato. Imediato, é. Só que, por um lado, essa questão do imediato, no dia seguinte aquilo não tem mais valor. Aí que tá. Depende. Eu acho que depende da coisa, tem valor sim ou não. Dá para citar uma situação de catástrofe, por exemplo, na cidade, que você viu ali. Aí você se programa para o dia seguinte, se estiver chovendo também, fala, mas não, hoje eu tinha que ir lá para Franco da Rocha, não vou, porque está um caos. Então, a informação, ela serve para isso. Mas é no dia. Se eu for assistir no dia seguinte... No dia seguinte também te serve de referência. Enfim, mas o jornalismo tem essa... Aliás, a palavra giorno é do dia, né? Tem a ver com o dia. E é isso. Mas tem matérias que são mais de análise, de aprofundamento, enfim, te dão mais referências sobre determinada situação. Que às vezes que serve, que ajuda na sua formação. Agora, isso aí que o Bonner falou, eu concordo. E tem uma coisa a mais. Nessa questão do horário, realmente, eu, por exemplo, eu gosto de novela. Agora acabou, a que eu estava acompanhando, acabou sexta-feira, que foi nos tempos do Imperador, Selton Mello. E o que aconteceu? Eu assinei a Globoplay porque eu não podia assistir muitos capítulos, as outras novelas, já faz tempo. Então eu assinei a Globoplay exatamente para poder acessar na hora que eu fosse possível para mim. Então isso aí realmente é uma realidade. Você assiste aquilo na hora que você quer. Eu gosto de ver o Globo Rural, por exemplo, mas não acordo às 8 horas para assistir o Globo Rural. Então eu assisto mais tarde lá na Globoplay. Então, isso é um facilitador e a televisão provavelmente tende a isso mesmo. Agora, o que tem por trás disso? A produção do conteúdo. Quem é que faz? Não é quem faz, é quem investe. Ainda é televisão. Principalmente televisão, rádio, jornal. O rádio menos. O rádio cada vez menos está investindo menos nos profissionais e está automatizando muito. A gente até conversou sobre o rádio tem um problema sério de desvalorização da mão de obra. Da mão de obra. Isso aí é ruim. E eu que sou um amante do rádio, me deixa preocupado, porque daqui a pouco não vai ter gente agradável de ouvir. Que o cara está lá porque não conseguiu nada, enfim. Não é o caso hoje, mas se continuar com esse desprezo que está tendo a profissão do radialista, a tendência com certeza é essa. Agora, galera, para a gente fechar aqui, a gente tem visto uma crescente aí na questão do jornalismo opinativo. Sim. Né? Então... importante para o jornalismo. Que às vezes se desprende um pouco do fato e aí vai para a opinião, talvez, do comentarista. E aí eu estou falando tanto na mídia, televisão, né? E aí você tem a rádio, por exemplo, igual a Rádio Jovem Pan, começa a se destacar por causa disso. Então a grade deles quase toda é baseado em opinião, né? Será que a gente não está muito no opinativo e a gente sai um pouco dos fatos em determinadas horas e a gente precisa, às vezes, retomar um pouco isso? Olha, a opinião faz parte do jornalismo. Agora, ela não pode ser contra os fatos. Opinião e fato não estão separados. Opinião é a visão que aquele determinado jornalista ou aquela determinada empresa tem sobre aquele fato. Então, cabe, primeiro, o respeito ao fato. O cara não pode ter opinião contra o fato. Então, a opinião faz parte, assim como a análise. A opinião, as pessoas têm dificuldade de entender análise e opinião. A análise é o circunstanciamento daquele determinado fato. Ou seja, pegar tudo que envolve, as áreas que envolve sobre aquele fato e colocar essa questão sem fechar. Na opinião, não. O cara tem esse quadro, mas ele acha que aquele determinado ponto de vista que é o certo.
Então a gente tem muito isso. Agora, cabe às empresas equilibrar isso aí. A Jovem Pan, no meu entendimento, ela optou totalmente pela opinião e ela, às vezes, eu diria até que ela desvirtua fatos. E o que eu não acho saudável. Não é saudável. E, inclusive, empresarialmente, isso traz consequência. Claro. Porque tem uma coisa, os meios de comunicação, eles vivem pela credibilidade que tem na sociedade. Eu, se sou Volkswagen, não vou anunciar num programa que está desacreditado. Ele perdeu a credibilidade. Eu não vou botar o meu produto naquele programa. Eu vou procurar um lugar que tenha credibilidade. Independentemente, às vezes a opinião é a favor, é contra, mas tem credibilidade porque é fiel ao que aconteceu. Embora tenha, num determinado momento, a carga de opinião. Você acha que nesse caso é mais importante a credibilidade do que a audiência? Porque às vezes também o pessoal fala assim, não vou pôr lá por causa da credibilidade. Mas, a audiência deles, que a gente vê muito isso nos podcasts, por exemplo. A gente até estava comentando aqui, poxa, podcast ali tá grande e tal. Eu falei para você da minha dificuldade de trazer convidado, né? A cada 20 que eu convido, um aceita o convite. Enquanto às vezes outros podcasts, tem gente ali batendo, oi, me chama eu e tal, né? Por causa da audiência, não porque é melhor ou tem mais credibilidade ou assim por diante, né? Isso aí é uma briga que tem do jornalismo com a publicidade. A publicidade se atém muito à audiência, não à credibilidade. E às vezes há uma distorção. Eu já tive amigos que quiseram implantar um programa de infraestrutura, tal, que discutia a infraestrutura do Brasil. Na época até o Antônio Hermílio de Moraes era vivo, ele chegou a conversar com o Antônio Hermílio gostou da ideia e tal, só que chegava na agência que tomava conta lá da Votorantim, o cara optava pela audiência, ele queria botar lá na Rede TV, um programa que não tinha repercussão nenhuma, era popularesco. Tinha mais audiência, mas não tinha credibilidade pro produto dele. Mas o cara da publicidade ele olhava os números, tantos por hora. Então é mais importante para a gente ir lá. Eu acho um equívoco. Aliás, é um equívoco que se mantém até hoje. É o que eles chamam de mídia, né? Eu acho que é mídia o nome. Eles se atenham, né, exclusivamente à audiência e não faz a relação de produto com o público-alvo. Com o público-alvo. Tem um distanciamento. Galera, pra gente fechar, qual que é a pior coisa que pode acontecer no jornalismo? É não ter jornalista. Eu acho que a pior coisa pro jornalismo é não ter jornalista. Até nessa matéria que eu citei para você, que saiu no Estadão, sobre podcast, o Eugênio Butti, que é professor lá da ECA. Conheço, li o livro dele, Brasil em Tempos de TV. Ele fala isso, que agora nós estamos num tempo em que a informação ela já não tem mais a interface do jornalista, está caminhando para não ter. O jornalista como... Eu não diria filtro, porque filtro é uma palavra meio censura, não é isso. É a intermediação, a ligação do fato com o cidadão. Essa figura central é importante para não se perder nesse oceano de informações. Ou até não evitar os fake news, né? E evitar fake news, as notícias falsas. Galera, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. E olha, todo mundo que vem aqui ganha um presente. Opa! E com você também não vai ser diferente. Beleza. Então olha aqui. Tupiland Goes to Greenland. Tá vendo? Você me deu um livro impresso. Impresso, exatamente. Esse é um projeto muito legal do Thiago Costax, que ele é artista plástico. E ele viajou para diversos países aí do mundo fazendo um trabalho fantástico aí relacionado à sustentabilidade. A gente fez um documentário junto com ele também, que chama A Terra de Frente. E tem o livro. Então, tá aí de presente para você o livro. Brigadão. Brigadão.
Bom, espero que você tenha gostado aqui desse episódio falando um pouco sobre jornalismo. Olha só que bacana, quanta informação relevante aí. E lembrando dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio através de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também meus cursos. Tem lá no meu site, fernandovitulo.com.br. Estou deixando todos os links aqui na descrição, onde você pode obter mais informações. Tá certo? Galera, obrigado, viu? Eu é que agradeço. Tchau, Valeu, até a próxima, Fernando. gente. Obrigado.